animado para as super aulas de hoje? A programação está imperdível. São 3 super aulas inéditas e super importantes para a sua preparação. As super aulas FUVEST Unicamp são uma iniciativa do Sistema Positivo de Ensino em parceria com o Estadão e vão até o dia 24 de novembro. Ao todo, são 56 aulas temáticas especialmente preparadas pelo super time de professores do Positivo para os vestibulares Unicamp e FUVEST. Vamos começar vendo uma super aula de física de força magnética sobre cargas com o professor Marcel. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcel. Nós teremos uma aula hoje super interessante, um assunto que a FUVEST e a Unicamp são apaixonados. O assunto é força magnética sobre cargas lá. Então repare aqui na figura que eu fiz aí. Considere uma carga pontiforme, que com uma carga pontiforme as dimensões da carga são desprezíveis, Qzinho, positiva no caso, movendo-se com uma velocidade v em um campo magnético uniforme. Nós iremos trabalhar hoje com um campo magnético uniforme. Aqui estão as linhas de indução e as linhas de indução que representam o campo magnético são paralelas e equidistantes. Pessoal, quando você lança uma carga num campo magnético, sobre essa carga pode, eu falei, pode atuar uma força de origem magnética. Por que pode, Marcel? Vamos explicar daqui a pouco para você. E quando essa força aparece, sempre é perpendicular ao plano que tem o B e o V. Eu vou repetir para você. Quando a força magnética aparece, ela é perpendicular ao plano que contém B e V. E do que depende essa força magnética que atua na carga? Depende da carga, do campo magnético, da velocidade e do seno do ângulo alfa. O alfa é o ângulo entre o B e o vetor velocidade lá. Esse é o alfa que está representado na figura para vocês aí. Nossa, Marcel, parece um assunto muito difícil. Nós vamos debulhar, pode ter certeza lá. A gente vai analisar o que acontece quando essa carga é lançada lá. Repare lá, movimento de cargas num campo magnético uniforme e constante. São 3 casos, pessoal. Primeiro caso, eu vou lançar a carga paralela ao campo. Repare, aqui está o B, que representa o campo magnético, linhas de indução. Aqui está a carga positiva, no caso, que eu lancei com uma certa velocidade. Vamos pensar um pouquinho em mecânica? Naquela fórmula QBV seno de alfa, o ângulo aqui, no caso, é 0. O vetor velocidade e o B são paralelos. Seno de 0 vale 0. Se seno de 0 vale 0, a força magnética é 0. É o que eu coloquei aqui. Alfa é 0, a força magnética é 0. Por isso que eu falei no comecinho da aula, agora há pouco, quando você lança uma carga num campo magnético, pode atuar sobre essa carga uma força magnética. No caso, quando o ângulo for 0 graus ou 180 graus, isso é, se você lançar ela no mesmo sentido das linhas ou em sentido contrário, daí no caso o alfa é 180, nesses 2 casos a força magnética é 0. Então não aparece força. Se a força vale 0, não tem aceleração. E quem está craque em mecânica, se não tem aceleração, a velocidade é constante. Então responda para mim aí, que tipo de movimento vai acontecer? Velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Isso é tão importante que eu escrevi aqui para você. A carga realiza um movimento retilíneo e uniforme. Pessoal, eu estou insistindo, eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi isso no vestibular. Uma carga entra paralela, não tem força. Não tem força, não tem aceleração. Velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Agora, o que mais cai é lançamento perpendicular ao campo. Você que está craque em magnetismo, aí, repare o que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui vários xizinhos que representam o B, representam as linhas de indução. Você que está craque em magnetismo, você sabe que quando você tem xizinho, as linhas de indução estão entrando no plano. Se bem que não precisa decorar. Geralmente no enunciado ele fala xizinho é um vetor entrando, bolinha é um vetor saindo. Agora aquilo que eu falei de magnetismo, pessoal, você tem que pensar sempre em 3 dimensões. Então repare, as linhas de indução estão entrando nesse plano, entra, e a carga está entrando, formando 90 graus. Está conseguindo visualizar? As linhas estão entrando no plano
e a carga formando 90 graus. Se você pegar aquela fórmula do comecinho da aula, QBV seno de alfa, agora o alfa é 90 graus. E seno 90 vale quanto? Vale 1. Então, no caso, a força magnética é a carga vezes B vezes V. Super importante, eu falei para vocês que a força, quando aparece, nesse caso tem força, ela é perpendicular ao plano que tem o B e o V. E, novamente, quem está craque em mecânica, se a força é perpendicular à velocidade, ela não consegue mudar o modo da velocidade, ela não consegue mudar a intensidade da velocidade, só a direção e o sentido. Quer ver? Como a força magnética é perpendicular à velocidade, o movimento da partícula é uniforme. A força magnética só pode mudar a direção de V, fazendo a partícula descrever uma trajetória curvilínea plana. Tranquilo? Está bem claro isso aí? Força perpendicular à velocidade. Eu não mudo a intensidade da velocidade, apenas a direção e o sentido. Isso é característica de uma trajetória curvilínea plana lá. Eu mostrei aqui para vocês, a gente não sabe usar a mão ainda, você não sabe ainda por que a força magnética está para cima, eu só quis mostrar para vocês aqui essa trajetória curvilínea aqui. Tranquilo? É essa trajetória que interessa. Quando que acontece isso? Quando a carga entra perpendicularmente lá. É o que eu estou representando aqui. Vamos revisar então? Quando uma carga entra paralela às linhas de indução, no caso que o ângulo é 0 graus ou 180, a força magnética é 0. Movimento retilíneo uniforme. No caso que a carga entra formando 90 graus com as linhas de indução, vai ser um movimento circular uniforme. Tudo bem? O que vai acontecer aqui? Aquela força que eu representei é a força magnética. Só que você sabe da mecânica que a resultante das forças normais que agem no movimento circular uniforme é a força centrípeta. A força centrípeta é a resultante das forças normais. No caso aqui, a única força que tem é a força magnética. Eu estou desprezando qualquer outro campo gravitacional, só existe campo magnético. Então, a força centrípeta é a própria força magnética. Você lembra da mecânica? Força centrípeta, mv² sobre r. E força magnética, QBV, seno de alfa, que no caso aqui vale 90 graus. Só que seno 90 vale 1. Então, o que vai acontecer? Cortando o quadrado com a velocidade, você chega na equação raio igual a massa da partícula vezes a velocidade que ela entrou, dividido pela carga dela e o campo magnético que ela está imersa lá. Essa é a equação que mais cai no vestibular de magnetismo, que é muito comum os alunos chamarem assim, ó, Rashid ou Habib me vê um kibe, que é o que eu falo lá. Então, eu sei que Habib não é com R, mas eu falo assim, meus alunos, Rashid ou Habib me vê um kibe. Quando é que se vai usar essa equação? Quando a carga entrar perpendicular num campo magnético. Né? Então, eu coloquei aí, para você não esquecer. A carga realiza um movimento circular e uniforme lá. Você deve estar pensando, Marcelo, mas espera aí. Você falou no ângulo 0, você falou no ângulo 180, você falou no ângulo 90 graus. E se não for esse caso? Daí é um pouquinho mais difícil. Lançamento quando a velocidade v forma com b um ângulo alfa, tal que esse alfa maior que 0, menor que 90. Lembra o comecinho da aula? A mesma figura, você calcula a força magnética por QBV seno de alfa. O que eu faço agora, Marcelo? Uma coisa de mecânica que você está craque, você vai decompor esse vetor. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu decompondo o vetor, no eixo x eu vou ter um MRU. E no eixo y eu vou ter um movimento circular uniforme. Tá? Eu mostrei para vocês na figura aqui. No eixo x é um movimento retilíneo uniforme. No eixo y é um movimento circular uniforme. A composição desses dois movimentos, do MRU com o MCU, dá essa trajetória helicoidal. Isso aqui é um barato ver na prática, pessoal. Você lança a carga com um ângulo qualquer, a partícula sai em trajetória helicoidal, que é a composição do MRU com o MCU. Geralmente não pergunta isso, eu estou forçando bastante o nível aí, tá? Porque se cair, com certeza, muitos alunos vão ter dificuldade. E você que está assistindo essa aula, você nunca mais vai esquecer. Então, para que você não esqueça, eu coloquei. A carga realiza um movimento helicoidal e uniforme. Agora, insisto, o que mais cai é paralelo e 90 graus. Mas se não for nem paralelo nem 90 graus, a trajetória é essa aí. Tranquilo? Marcelo, sabe que eu não achei tão difícil quanto você falou no começo.
Por que o pessoal se bate um pouquinho? O sentido da força magnética. É isso que tem que tomar cuidado. Será que a força está para cima, está para baixo? Será que ela entra no plano? Será que ela sai? Então nós vamos fazer o seguinte, sentido da força magnética. Nós iremos usar agora a regra da mão esquerda. Repare, pessoal, polegar, força, indicador B, que é o campo magnético, e V representa a velocidade da partícula lá. Eu vou pedir para vocês, quando eu era aluno, há muito tempo atrás, eu me batia muito em magnetismo, porque eu ficava só olhando o professor fazer. Eu vou pedir para vocês agora pegar a tua mão esquerda, pediu no vestibular, acha o sentido da força magnética, pega a tua mão esquerda. É como eu gosto de mostrar. Faça assim, estou esperando, faça lá, isso. Esse dedo representa o F, força magnética. Esse dedo aqui representa o B, B, campo magnético. E esse dedo representa o V, que é a velocidade. Note que os 3 dedos formam 90 graus. Para ficar fácil, guarde assim, FBV, faremos bom vestibular. E você vai fazer com certeza. E depois da prova você vai falar, Marcel, fui bem no vestibular. Esse é o F de força, esse é o B de campo magnético e esse é o V de velocidade. Quando eu dou aula nessa turma, muitos alunos se batem porque fazem isso aqui, dedo torto. Aí você não vai conseguir nunca. Não tenha medo de usar a mão e sempre o dedo duro, tem que ficar duro. Quando você gira o dedo na prova, tem que girar assim, ó, duro. Eu não posso fazer isso aqui. Tem gente que faz assim, assim, aí você se perde. Nós vamos mostrar exercício daqui a pouco. Sempre que pedir sentido da força magnética, mão esquerda, FBV, faremos bom vestibular e o dedo sempre duro lá. Marcel, parece difícil, mas vai ficar super fácil, vai ficar super feliz aí. Agora um detalhe, pessoal, muito importante. A regra da mão esquerda, ela só vale para carga positiva. E se cair, Marcel, carga negativa? Use a mesma coisa. Só que o sentido é o inverso do que você viu na mão aí. Então repare lá, a regra da mão esquerda vale para carga positiva. Se a carga for negativa, basta inverter o sentido da força magnética indicada pelo polegar. Tranquilo? Regra da mão, carga positiva. Se for carga negativa, inverta a resposta. E é muito comum o cara falar, Marcel, você falou em positivo, eu falei em negativo. E quando a carga é neutra? Tem aluno que a carga é neutra, o cara fica usando a mão lá. Se a carga é neutra, pela fórmula Fm igual a QBV seno de alfa, a carga é zero. Então a força vale zero. Por isso que eu falo em carga positiva e carga negativa lá. Sempre que eu calculo em módulo, né? Bom, exercício 1. Repare lá um teste que a FUVEST fez, nível muito legal, que é o nosso interesse nessa aula. Com muito cuidado, muita atenção, veja o que vai acontecer. A figura representa as trajetórias de 2 partículas eletrizadas que penetram numa câmara de bolhas onde há um campo magnético uniforme, orientado perpendicularmente ao plano, é o que ele está falando aí, e está para dentro do plano do papel. Você sabe que o campo pode entrar ou pode sair. No caso aqui, ele está entrando. A partícula P1 penetra na câmara no ponto A e sai no ponto C. Já já vai aparecer a figura aí. E a partícula P2 penetra em B e sai em A. É justamente o que eu falei para vocês aí, essa figura está na prova. Tudo bem? Notem que o B está entrando, tenta visualizar de novo o B entrando, aqui tem umas linhas de indução. Tome cuidado que eu estou nesse plano aqui, você está assistindo aula com um papel aqui. Então, para você, o B está entrando aqui, ó. Repara, são vários B que representam as linhas de indução e a carga está entrando perpendicularmente no ponto A e no ponto B. Conseguem visualizar? Imagine, no teu caso aí, as linhas entrando assim e a carga entrando perpendicularmente lá. O que o cara pediu? Letra A. Quais os sinais da carga Q1 e Q2? E letra B. Sendo Q1 igual a Q2, em módulo no caso. V1 igual a V2. E considerando que AB é igual a BC, isso quer dizer o quê? Um raio é o dobro do outro. Percebe? Se essa distância é igual a essa distância, o que ele está falando, um raio é o dobro do outro. Qual vai ser a relação da massa da partícula 1 e da massa da partícula 2? Olha que teste extremamente bem bolado, resolução do teste. Na figura, representamos as forças magnéticas que agem nas partículas. Você vai me perguntar, Marcel, você usou a mão aí para achar o sentido das forças? Claro que não.
Repare, a partícula A, ela está subindo numa trajetória circular. A força magnética, guarde, é a força centrípeta. E a força centrípeta orienta-se para o centro da trajetória circular, no caso lá. Né? Então, a força magnética 1 está para cá, a força magnética 2 está no outro sentido, porque a partícula 2, ela desceu. Agora que eu sei o sentido da força magnética 1 e 2, eu consigo usar a regra da mão. Mão o quê? Mão esquerda. Vamos fazer o seguinte, para ficar bem didático, pessoal. Eu vou colocar a minha mão, repare, em A, na partícula 1 primeiro, pode ser? E depois na partícula B. Repare que eu vou fazer aqui, por favor, até vou trocar de lado para ficar mais fácil para você aqui. Faremos bom vestibular. Xzinho, o B, linhas de indução, entrando nesse plano aqui, tranquilo? A velocidade para lá e a força magnética 1 para cima. Ué, Marcelo, mas a tua mão está exatamente igual ao desenho. Isso quer dizer que a mão funcionou. Isso quer dizer que a partícula 1 é uma partícula positiva. Para ficar bem didático para você, ou você, quando eu fiz, levantou o seu papel e fez comigo, ou você está com o papel assim. Então, para você, o B entra, coloque o dedo B entrando no teu papel, vá girando a tua mão até que o terceiro dedo, que é o dedo da velocidade, fique em cima da flechinha da velocidade no seu papel, B entrando, velocidade em cima da velocidade e a força magnética em cima da força magnética. Você nota que os 3 dedos estão em cima dos 3 vetores. Isso quer dizer que a mão funcionou, que a partícula é positiva. O que não vai acontecer na partícula 2. Na partícula 2, Marcelo, a mão é assim? Não. Assim o B está saindo. Girando a mão duro, B entrando. Velocidade para cá. Nossa, minha força magnética deu para cima. E o cara desenhou para baixo. Isso quer dizer que a mão não funcionou? Isso quer dizer, então, que essa partícula não é positiva, que essa partícula é negativa. Eu insisto, pessoal, se você fizer 3, 4 testes na mão, você nunca mais esquece. Coloque a mão, não fique só olhando o professor Marcel, coloque a tua mão, B, entrando, o teu terceiro dedo, que é a velocidade em cima do vetor velocidade, e você vai achar a força no sentido inverso do que ele colocou na figura. Isso quer dizer que a partícula é o quê? Que a partícula é negativa. Legal demais, então eu coloquei para você ali. A carga 1, ela é positiva, porque a mão funcionou, e a carga 2, ela é negativa lá. Tranquilo? Representei aqui, carga negativa, carga positiva. E essa carga está entrando, formando 90 graus com as linhas de indução. Então a trajetória é circular. Foi o que aconteceu ali. A carga realiza um movimento circular uniforme. E ele pediu na letra B, acha a relação entre as massas. Pelo enunciado, eu já falei para vocês, o R1 é 2 vezes o raio 2. Eu vou voltar para você observar aqui. Essa partícula fez esse movimento e essa partícula fez esse movimento. E como a distância CB é igual à distância BA, um raio é o dobro do outro. Como é que você vai fazer esse raio? Rashid me vê um keep. Tanto para a partícula 1 quanto para a partícula 2. M1V1 dividido por Q1 vezes B. 2M2, porque o raio 1 é 2 vezes o raio 2, 2MV, QB. Por sorte nossa, ele falou que a velocidade é a mesma, que em módulo as cargas são iguais, as duas estão imersas no mesmo campo magnético, ótimo, vou simplificar. E simplificando lá, eu chego na relação massa 1 sobre massa 2 é igual a 2. Tranquilo, pessoal? Uma questão linda, muito bem bolada. E agora vamos fazer mais uma questão. Essa questão é da UFPR do Paraná. Uma questão muito bonita também, quer ver? Uma experiência interessante que permite determinar a velocidade V com que partículas elementares se movem consiste em utilizar um campo magnético B em combinação com campo elétrico I. B, aula de hoje, campo magnético. E, um assunto que você já viu aí, campo elétrico. Seguindo lá, uma partícula elementar com carga aquisão negativa move-se com velocidade V paralelamente ao plano do papel. Tranquilo? E entra numa região onde é um campo magnético B uniforme, constante e orientado para dentro do plano do papel, como mostra a figura, que daqui a pouco vai aparecer.
Ao se deslocar na região do campo, a partícula fica sujeita a uma força magnética. Por quê? A partícula está no plano, o campo é perpendicular. O vetor V e o vetor B formam 90 graus. E você sabe que BV seno de alfa. Se é seno 90, vai aparecer uma força magnética lá. Letra A. Obtenha uma expressão literal para um módulo da força magnética e represente na figura o vetor força magnética. Tranquilo? Para a posição que ele desenhou a carga ali. Então, vamos tentar visualizar de novo? Sempre visualizando o magnetismo. O B está entrando. Por que tem vários xizinhos? As linhas de indução entra. E a partícula está entrando, formando 90 graus. No papel de vocês, novamente, está com o teu papel aqui, entra, as linhas de indução, tenta visualizar as linhas entrando no plano do papel e a carga está entrando perpendicular. Por isso que aparece força magnética. E o cara quer que você represente essa força magnética aí. Isso na letra A. A letra B é linda. Dispõe-se de um sistema que pode gerar um campo elétrico uniforme constante e paralelo ao plano do papel, que produz uma força elétrica sobre a partícula. Representa na figura o vetor E, necessário para que a partícula mova-se em movimento retilíneo uniforme. Atenção total, quando tem o campo magnético e o campo elétrico, ele quer que a partícula mantenha-se em movimento retilíneo uniforme. É possível acontecer isso? Já vamos perceber lá. Em seguida, obtém uma expressão literal para o módulo da velocidade da partícula quando ela executa esse movimento, em função das grandezas representadas no enunciado. Super tranquilo, pessoal. Repare a figura, novamente, a figura que ele deu, que eu já expliquei para vocês, e a resolução lá. Letra A. Aquela figura, ele deu uma carga negativa, sentido da força. Pessoal, eu adoro que o meu aluno saiba fazer isso, mas alguns alunos se batem na mão. Repare uma coisa, dos 3 dedos que a gente está usando na aula de hoje, 2 estão no plano do papel e um é perpendicular ao plano. Então, quer ver uma dica, quem for chutar? O B está perpendicular ao plano do papel. Então, os outros 2 estão no plano. E eles têm que formar 90 graus, porque a força magnética aparece aqui, porque o alfa é 90 graus. Então, repare, se o V está para cá, quem fosse chutar, ou a força está para cima, ou a força está para baixo. É que eu falo sempre, meu aluno, magnetismo é 50%, quem acha muito difícil. Se o B está perpendicular, o F e o V estão no plano. E no caso que tem a força, que a carga entra formando 90 graus, a força forma 90 graus com a velocidade, ou a força está para cima e está para baixo. Mas ninguém vai chutar. Pega a tua mão lá, faremos bom vestibular. Primeiro eu vou fazer no meu plano aqui. B está entrando, velocidade em cima da flechinha velocidade, opa, a minha força deu para cima. Só que a regra da mão só vale para carga positiva. Como a carga é negativa, aquilo que a gente aprendeu inverte a resposta. Por isso que a força magnética está para baixo. Talvez tenha copiado meu movimento aí. Vamos fazer no teu papel, no teu plano. No teu plano, o B entra, tranquilo. O terceiro dedo, que é a velocidade, em cima da flechinha velocidade, e você acha o sentido da força. Só que isso ia dar certo se a carga fosse positiva. Como a carga é negativa, você inverte a resposta lá. Tranquilo? Força magnética, QBV, seno de alfa. O alfa é 90 graus. Seno 91, e eu chego na expressão que ele pediu da letra A. Força magnética é a carga da partícula, vezes o B, que é o campo magnético, vezes a velocidade que essa partícula entrou no campo lá. Tranquilo, não é, pessoal? A letra B, que é muito bonita a letra B. Você recorda o enunciado? Ele quer que a partícula esteja imersa num campo magnético e num campo elétrico. E ele quer que a partícula tenha um movimento retilíneo uniforme. Pessoal, a força magnética estava para baixo. Na letra A a gente fez isso. Se tivesse só a força, essa partícula ia realizar um movimento circular uniforme, se houvesse só campo magnético. Só que ele pediu um movimento retilíneo uniforme. É óbvio, não pode ter só uma força para baixo. Tem que ter uma força para cima.
E no caso, a força magnética tem que ser igual à força elétrica, porque daí essa partícula consegue seguir em movimento retilíneo uniforme. Vamos explicar um pouquinho melhor? Por que apareceu força magnética? Devido ao campo magnético. E por que apareceu força elétrica? Devido ao campo elétrico, que ele falou que vai aparecer no enunciado lá. O que acontece? Com uma carga negativa, eu desenhei a força elétrica para cima, por quê? Porque a força magnética está para baixo. E se a força elétrica está para cima, essa placa de cima é inteira positiva e a placa de baixo é inteira negativa. Porque esse elétron é atraído pela placa positiva lá. O cara falou em campo uniforme? Campo uniforme, uma placa inteira positiva, uma placa inteira negativa, e a linha de força que representa o campo elétrico é uma linha aberta. Nasce no positivo, morre no negativo. Tomem cuidado com isso, que isso é uma pegadinha de vestibular. Campo elétrico é uma linha aberta. Nasce no positivo, morre no negativo. A linha de indução, que representa campo magnético, é uma linha fechada, que a gente representa externamente a linha de indução saindo do norte, entrando no sul. Tá? Quis dar essa dica para você aí, faz de conta que cai isso numa questão, você lembra lá, linha de indução, linha fechada, campo elétrico, uma linha aberta. Então, nessa figura aqui, força elétrica e força magnética. E ele pediu para representar o sentido do mais para o menos, do positivo para o negativo, o campo elétrico sentido para baixo lá. Para essa partícula seguir em movimento retilíneo uniforme, o que vai acontecer? Força magnética igual a força elétrica. Força magnética, QBV, seno de 90, que é 1. Então, já coloquei direto QBV. E quem lembra de força elétrica? FEC. FEC. Corta a carga Qzinho com a carga Qzinho e eu acho a velocidade E sobre B. Tem alguns testes de vestibular que ele fala em acelerador de partícula. E ele faz justamente isso. Ele faz força magnética igual a força elétrica. E a velocidade dessa partícula é calculada por E, que é o campo elétrico, sobre B, que é o campo magnético. Bom, pessoal, para encerrar essa aula, eu comecei com força magnética sobre carga, que é o que geralmente cai. Mas pode cair também força magnética sobre fio. Nesse fio vai passar uma corrente elétrica, mas corrente é movimento de carga. Então é a mesma coisa. Quem sabe força magnética sobre carga, sabe força magnética sobre fio. Então repare lá, considere um fio condutor retilíneo de comprimento L percorrido por uma corrente I, imerso em um campo magnético uniforme. Estou mostrando para vocês lá. Linhas de indução. Agora, ao invés de colocar uma carga, eu coloquei um fio com uma corrente. Mas eu estou insistindo, corrente é movimento de carga, movimento ordenado de cargas. Então, colocou uma carga, um fio, é a mesma coisa. Como é que eu calculo essa força magnética? B, que é o campo magnético, I, que é a corrente pelo fio, L é o comprimento do fio, seno de alfa lá. Eu não vou demonstrar para você, mas QBV seno de alfa e essa equação é exatamente a mesma. Acho, vale a pena, quer ver? Q é kit, velocidade é deslocamento sobre tempo. Então, comprimento sobre tempo, você cortando o T com o T, você chega nessa equação. QBV seno de alfa e bio seno de alfa, exatamente a mesma coisa lá. Mas não se preocupe com isso, que deve estar no enunciado lá. Seguindo lá, vamos analisar primeiro quando o fio for paralelo ao campo. Novamente, seno de 0 é 0, força vale 0. Lançou uma carga paralela ou uma corrente num fio paralelo, nos dois casos a força vale 0 lá. Fio perpendicular ao campo. O que está acontecendo? Agora o alfa é 90 graus. Seno 90, 1. Então a força magnética, família Bill, eu chamo Fm igual a B vezes I vezes L. Família Bill, pode guardar assim lá. Bom, sentido da força magnética. Falou em força magnética, novamente mão esquerda. Bom, Marcelo, eu estou reparando que a aula é a mesma. Exatamente a mesma coisa. Quem sabe força magnética sobre carga, sabe sobre fio. Pega a tua mão de novo, esquerda, esquerda, F, B. Quando eu lançava uma carga, era V. Agora, o V de vestibular vai embora. Agora entra o I. Então, ao invés de usar FBV, a gente vai usar FBI. Super tranquilo? Não tenho frase, faremos bons investimentos, tem aluno que fala faremos bons estudos, brincando, é óbvio, né? Então, guarde FBI. Quando você lança uma carga, com uma velocidade, FBV. Num fio, FBI lá. Super fácil, então, para que você não esqueça mais,
um exercício lá. Eu fiz um exercício agora há pouco misturando campo magnético e campo elétrico. E para fechar a aula com chave de ouro, para cercar tudo, porque você merece uma aula de qualidade, a gente vai agora misturar campo magnético com campo gravitacional. Repare lá, um segmento de condutor reto e horizontal tendo comprimento L igual a 20 centímetros e massa 40 gramas, percorrido por corrente elétrica de intensidade 5 amperes. Apresenta-se em equilíbrio sobre a ação da gravidade e do campo magnético. Determine B e o sentido I, e foi dado um dado, no caso G, 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, eu tenho um fio imerso num campo magnético. Você já sabe que esses vários xizinhos representam as linhas de indução que está entrando. Então, mais uma vez, essa noção espacial está ficando craque já. As linhas de indução estão entrando no plano que eu estou apresentando e o fio está no plano. Eles formam 90 graus. O fio com as linhas de indução. Bom, resolução. Letra A. Para um condutor em equilíbrio, temos o quê? O peso, eu estou representando aqui no centro de gravidade, orientado para baixo. Só que ele falou equilíbrio. Se alguém puxa para baixo, alguém puxa para cima. No caso aqui, é a força magnética. Marcel, por que apareceu força-peso? Porque existe campo gravitacional. Por que apareceu força magnética? Você tem um fio perpendicularmente às linhas de indução e esse fio está passando uma corrente. Você não usou a mão. Como é que você sabe que a força magnética é para cima? Para ficar em equilíbrio. Se alguém puxa para baixo, alguém tem que puxar para cima. E lógico que para ficar em equilíbrio, a força magnética é igual ao peso. Então, família Bill C90 igual a mg. O B é o que eu quero, a corrente vale 5, ele falou no enunciado que o L vale 20 centímetros, estou passando para metros, 0,2 e C90 vale 1. Massa, eram 40 gramas, lembra? Só que tem que passar para quilogramas, eu estou trabalhando no sistema internacional, 40 gramas fica 40 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade que é 10. Calculando lá, o B vai dar 0,4 Tesla. Lembra? Tesla é a unidade de campo magnético lá. Muito legal, super fácil lá. Marcel, e o sentido da corrente? Como é que eu vou achar o sentido da corrente agora? Repare, peso para baixo, força para cima. Como é que eu sei que a força magnética está para cima? Para deixar em equilíbrio. Pegue a sua mão esquerda, esqueça o peso agora, B entrando, força magnética para cima, olha a corrente, deu da esquerda para a direita. Para que você nunca mais esqueça, você está assistindo aula com papel aqui, imagine as linhas de indução entrando, que representa o campo magnético, e o fio no plano. Então, você vai pegar a tua mão, B entra, a força magnética, o teu dedo tem que ficar em cima da flechinha força magnética, e você acha o sentido da corrente aí, que é da esquerda para o quê? Para a direita. Pessoal, eu queria muito agradecer a tua atenção. Nunca esqueça que magnetismo é um assunto que cai todo ano na Unicamp e na FUVEST. E essa aula, no caso, foi força magnética. Sucesso total, confie em você, que você vai chegar na sua aprovação. Um abraço do professor Marcel. Nós vamos para um rápido intervalo de 5 minutinhos e a gente volta já já para mais uma super aula. Fique ligado.
voltamos do intervalo e antes de continuar com as superaulas, eu vou lembrar que o Centro Tecnológico Positivo está com as inscrições abertas para o vestibular até o dia 29 de novembro. Com 5 unidades em Curitiba, que são Alto da 15, Batel, SIC, Ecoville e Auer, o CT Positivo oferece 28 cursos tecnólogos de 2 a 3 anos de duração. Entre eles está o curso de Gestão Financeira oferecido nas unidades Batel, SIC e Auer. Esse curso tem parceria com a empresa XP Investimentos e conta com aulas práticas em um laboratório de finanças com softwares específicos para economia, econometria, análise de bolsa de valores e pesquisas de mercado. Acesse ctpositivo.com.br, conheça esse e outros cursos e faça a sua inscrição para o vestibular. Não perca a oportunidade de estudar em uma instituição que é referência para o mercado. Agora vamos assistir uma super aula de biologia sobre organelas citoplasmáticas. É com você, professor Pedro. Olá, nós de novo aqui reunidos, eu, você e a biologia. Hoje a gente vai relembrar alguns conceitos e muitas informações valiosas para o vestibular a respeito de organelas citoplasmáticas. O meu nome é Pedro, eu sou professor de biologia e a gente agora tem um trabalho junto a fazer, uma revisão, tá ok? O assunto nosso, a partir de agora, são organelas citoplasmáticas. Organela é o diminutivo de órgão, então pequenos órgãos que estão dentro do citoplasma das células. Tá? A gente vai recordar hoje retículo endoplasmático, complexo de Golgi, tá ok? É isso que a gente vai revisar a partir de agora. Então acompanhe agora na tela as informações, ok? A primeira parte da aula é para relembrar retículo endoplasmático. Retículo é um conjunto de canalículos membranosos que percorre o interior da célula. É uma tubulação feita de membrana. E essas membranas são lipoproteicas, são feitas de lipídios e proteínas. Essa tubulação percorre o interior da célula, faz sustentação interna da célula, produz substâncias, armazena substâncias, modifica moléculas. É a partir de agora que a gente tem que recordar essas coisas, tá ok? Primeira informação, o retículo, ele só aparece nos eucariontes. Então não procure em vírus, não procure em procariontes. Bactéria? Bactéria é procarionte. Procarionte não tem essas coisas, tá? Retículo endoplasmático só aparece nos eucariontes, beleza? É uma tubulação que percorre o interior da célula. E ele se apresenta sob duas formas. Existe uma parte do retículo que é chamada de retículo endoplasmático rugoso. E existe uma outra parte do retículo que é chamada de retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso também é chamado de granuloso ou granular. Ele é granuloso, granular, porque ele está cheio de ribossomos aderidos às suas membranas. Olha, ribossomos conseguem ler RNA mensageiro e realizarem síntese proteica. Como o retículo endoplasmático rugoso está cheio de ribossomos, então ele vai realizar grande síntese proteica, tá? Então, proteínas são fabricadas em grande quantidade dentro do retículo endoplasmático rugoso. Mas eu te pergunto, é só no rugoso que fabrica proteínas? Não, tem ribossomos no hialoplasma também. Então, uma parte das proteínas que a célula precisa vem dos ribossomos que estão lá no hialoplasma. O hialoplasma é um gel que preenche o interior da célula, que ajuda a formar o citoplasma, tá? Ribossomos ainda aparecem dentro da mitocôndria, dentro do cloroplasto. Ribossomos ainda aparecem grudados na face externa da carioteca. Em todos esses locais tem síntese proteica, ocorre a síntese proteica. Mas um dos principais locais para a produção de material proteico para exportação é no retículo endoplasmático rugoso. O rugoso está repleto de ribossomos, então realiza grande síntese proteica. Já o retículo endoplasmático liso, ele não tem esses ribossomos. Bom, e aí? Bom, e aí é o seguinte, pelo fato dele não ter esses ribossomos, ele não pode fabricar essas proteínas, mas ele está cheio de enzimas que fabricam moléculas bem variadas. Entre elas, fabricam lipídios, tá? Então, lipídios são fabricados dentro do retículo endoplasmático liso. Como ele é uma tubulação, ele também distribui material por dentro da célula.
Mas ele também armazena cálcio, que é usado na contração muscular. Ele armazena cálcio, que é usado também na coagulação sanguínea. Então ele é o cara que distribui íons cálcio por dentro da célula, tá ok? Agora, tem uma coisa muito interessante do retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso é quem destrói pesticidas que a gente come nos alimentos, os agrotóxicos. O retículo liso é quem destrói remédios que a gente ingere para algum tipo de doença. Mas ele também destrói o álcool que a gente ingere. Diz que a grande parte do álcool que a gente ingere é metabolizado onde? No retículo endoplasmático liso. Alguns autores chegam a dizer que 75% do álcool que a gente bebe é metabolizado, é destruído dentro do retículo endoplasmático liso. Então ele faz o metabolismo de álcool, destrói álcool. Mas ele também é quem metaboliza e destrói drogas, como cocaína, por exemplo, tá? O problema é que quem é usuário de álcool ou usuário de drogas estimula o retículo endoplasmático liso a se desenvolver cada vez mais. As membranas do retículo liso vão ficando cada vez mais desenvolvidas, aumentam de superfície e, aumentando de superfície, armazenam cada vez mais enzimas no seu interior e a destruição do álcool e da cocaína acaba sendo cada vez mais rápida. E para que agora a dose de álcool faça efeito ou de cocaína faça efeito, o indivíduo agora tem que tomar e usar doses cada vez maiores. As membranas do retículo vão se desenvolvendo cada vez mais, vão se proliferando, armazenando cada vez mais enzimas dentro do retículo liso, e a quebra do álcool e a quebra da droga vai ficando cada vez mais rápida. Isso faz com que constantemente o indivíduo venha a usar doses cada vez maiores, até que um dia ele comete um erro. O erro que ele comete provoca parada cardiorrespiratória, e é o dia da overdose, tá? Então o retículo endoplasmático é um retículo que metaboliza. O retículo liso, ele metaboliza álcool, drogas, pesticidas e remédios, tá ok? Beleza? Então, resumindo, ele participa da desintoxicação da célula. O nosso fígado é o responsável pela quebra de álcool, mas ele quebra álcool porque ele tem células com retículo endoplasmático liso bem desenvolvido, tá? Não é só o retículo liso que atua quebrando moléculas estranhas. Nós temos uma outra vesícula chamada peroxissomo, e o peroxissomo carrega também enzimas que quebram moléculas estranhas, tá? Então não é só o retículo liso que faz desintoxicação, o peroxissomo também faz. Beleza? Joia? Agora, dê uma olhada, porque a transparência mostra aqui na tela, ó, os dois tipos de retículo. Um retículo está cheio de carocinhos, ó, é o retículo rugoso. Cada carocinho desse daqui, ó, chama-se ribossomo, tá ok? Agora temos aqui embaixo um outro retículo, ó, e esse outro retículo, ele não tem os carocinhos, ó. Ele é o retículo endoplasmático liso, também chamado de agranular, tá ok? O retículo endoplasmático rugoso, ele é cheio de ribossomos e ele também é chamado de granuloso ou ergastoplasma. Erg é um prefixo que significa trabalho. Ergastoplasma é a região do citoplasma onde ocorre intenso trabalho. Mas que trabalho é esse? O trabalho do rugoso, o trabalho do ergastoplasma, ele tem ribossomos. Qual é o trabalho de quem tem ribossomo? Síntese proteica. Tá ok? Então, o retículo endoplasmático granular, também chamado de rugoso ou ergastoplasma, faz um grande trabalho. O trabalho qual é? É a síntese proteica. Tá ok? Beleza? Então, guarde. No retículo endoplasmático haverá produção de moléculas, no rugoso produz proteína, no liso fabrica lipídios, o liso distribui material por dentro da célula, o liso ainda faz o metabolismo de substâncias estranhas. Tudo bem? Joia? Vamos para frente? Bom. Agora, nessa tela, dê uma olhada. Aparece já complexo golgiense. O complexo golgiense, antigamente também era chamado de complexo de Golgi. Muitos vestibulares até hoje chamam de complexo de Golgi. Mas ele também pode ser chamado de sistema de Golgi, aparelho de Golgi, cisternas de Golgi. O nome que eu mais gosto hoje é sistema golgiense. Tá ok? Ele foi descoberto por um italiano chamado Camillo Golgi. Em homenagem ao cara que descobriu, deram o nome de aparelho de Golgi, cisternas de Golgi, complexo de Golgi.
tá? Beleza? Ele também só existe nos eucariontes. Então, não procure nos vírus, não procure nos procariontes. Procariontes são as bactérias, por exemplo, tá? Então, nesses caras, ou seja, em vírus e procariontes, não existe o complexo de Golgi, ou seja, o sistema golgiense, beleza? Mas dê uma olhada na tela. Ele é um sistema que é um conjunto de bolsas membranosas lipoproteicas achatadas e empilhadas de forma organizada. Então ele também é uma estrutura membranosa, como é o retículo endoplasmático. Os dois são feitos de membrana e as nossas membranas são lipoproteicas. Então ele tem composição química lipoproteica. Retículo endoplasmático e complexo de Golgi são feitos por membranas e membranas lipoproteicas. Beleza? Tá ok? Ele tem várias funções e ele pode se apresentar fragmentado também. Cada fragmento do complexo de Golgi pode ser chamado de dictiosomo. E uma reunião de vários dictiossomos acaba formando um complexo, tá? Uma reunião de vários dictiossomos acaba formando o sistema golgiense. Ele tem várias funções, muitas funções, mas dê uma olhada. Aqui está destacado o que ele faz. Ó. Ele é responsável por receber, armazenar, modificar e secretar moléculas. Então ele recebe, armazena, modifica e secreta moléculas, ou seja, ele é multifuncional, cara. Ele faz várias funções ao mesmo tempo. Muitas proteínas que são produzidas no retículo rugoso são modificadas dentro do complexo de Golgi. Tá ok? O Golgi é um cara de processamento, é um cara de modificação, é um cara de aperfeiçoamento. É dentro do Golgi que muitas moléculas são modificadas. Tá ok? Mas eu montei uma lista de funções do complexo de Golgi e eu gostaria que você acompanhasse comigo as principais funções dele, tá ok? É necessário relembrar que o Golgi tem duas faces. Ele tem duas partes distintas. Uma parte chama-se face cis ou formativa. Essa face cis ou formativa, ela fica voltada para o retículo, ela fica de frente para o retículo. E aí ela recebe os produtos que vêm do retículo. Então é uma face de entrada, o material entra no complexo de Golgi pela face cis. E essa face cis fica voltada para o retículo endoplasmático. Só que ela tem também uma face trans ou de maturação. Essa face trans ou de maturação é uma face por onde o material sai do complexo de Golgi. E ela fica voltada para a membrana plasmática. Então é uma face de exportação, é uma face onde o material vai sair do complexo de Golgi. Beleza? Então guarde, o material entra pela face cis e sai pela face trans. Então o material chega bruto pela face cis, é modificado e transformado dentro do complexo de Golgi e depois vai sair pela face trans, tá ok? Que é a fase de exportação. Quando o material sai pela face trans já está modificado, são proteínas alteradas, modificadas, tá ok? Beleza? As vesículas que brotam do complexo de Golgi, elas têm funções bem variadas. O Golgi faz um monte de funções. Eu relacionei aqui as principais para que a gente pudesse relembrá-las. Quer ver? Letra A. Algumas dessas vesículas que saem do complexo de Golgi são lisossomos. E os lisossomos carregam enzimas hidrolisantes, ou seja, enzimas que fazem hidrólise, enzimas que fazem digestão. Elas quebram partículas dentro e fora da célula. Procure relembrar que lisossomo é o cara que faz a reciclagem das moléculas dentro da célula, tá? Nossas organelas dentro das células podem ficar velhas. E aí, elas são digeridas pelo lisossomo. O lisossomo retira partículas que não funcionam mais, organelas que não funcionam mais dentro das nossas células. Então, o lisossomo é um cara que brota do complexo de Golgi e recicla estruturas velhas. Vamos para a letra B? Letra B. Vesículas contendo secreções. Muitos hormônios e enzimas brotam do complexo de Golgi para serem eliminados. Aí eles saem do complexo de Golgi, são lançados para fora da célula, tá ok? Caem na corrente sanguínea e circulam pelo corpo inteiro. Então, uma outra função é fazer secreção, beleza? Letra C, acrossomos. O complexo de Golgi é quem dá origem a um lisossomo especial. Esse lisossomo especial recebe o nome de acrossomo. E o acrossomo carrega enzimas variadas dentro dele para poder furar o óvulo na hora da fecundação. Um acrossomo sozinho nem faz cócegas no óvulo. Não. Tem que ter milhares de acrossomos para poder furar o óvulo. Mas dentro do acrossomo aparecem enzimas que perfuram o óvulo. O acrossomo é encontrado na cabeça do espermatozoide. Tá ok?
Vamos para a letra D agora. Na letra D, vesículas contendo hemicelulose, pectatos e celulose. Você se lembra de hemicelulose, o carboidrato? Você lembra de pectatos também e de celulose? Hemicelulose, celulose e pectatos são os materiais que formam a parede celular vegetal. Você lembra do que é feita a celulose? A celulose é feita por milhares de glicose. A glicose é produzida na fotossíntese, pelo cloroplasto. Só que a glicose é armazenada no Golgi. E o Golgi armazena e sintetiza, a partir dessa glicose, sintetiza a celulose, tá? Então a celulose é fabricada por glicose, por milhares de glicose, dentro do complexo de Golgi. E depois disso o Golgi libera essa celulose para a formação da parede celular dos vegetais, tá ok? Olha a letra E. Na letra E está escrito que os glicídios que vão formar o glicocálix também vêm do complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele pega glicídios que vêm dos plastos, ou glicídios que vêm da nutrição da célula, da alimentação que você faz. Ele pega glicídios, mistura com proteínas, com lipídios e forma o glicocálix. O que era glicocálix? Glicocálix era um revestimento externo que aparecia na célula animal, mas não na vegetal. E esse revestimento, o glicocálix, é quem fazia reconhecimento de partículas estranhas, adesão a partículas estranhas, fazia defesa da célula. O glicocálix é feito por glicoproteínas e o glicocálix é secretado pelo complexo de Golgi. Tá ok? E agora a gente vai dar uma olhada no complexo de Golgi para a gente perceber como ele é e as relações que ele tem com o retículo endoplasmático. Tá ok? Dê uma olhada na tela porque ele vai aparecer agora. Tá ok? Olha o complexo de Golgi. Ele é um conjunto de bolsas achatadas e empilhadas de forma organizada. São bolsas membranosas, achatadas e empilhadas. Ele é feito por membrana, e membrana é lipoproteica. Mas dê uma olhada nele, ó. Ele tem uma face voltada para o retículo endoplasmático rugoso. Ó. O retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas, coloca dentro de vesículas, ó, e essas vesículas brotam do retículo e vão para dentro do complexo de Golgi. Essa face, por onde o material entra no Golgi, é chamada de face cis. Face cis é uma face de entrada onde os produtos estão entrando no complexo de Golgi. Eles estão saindo do retículo rugoso e entrando no complexo de Golgi. Essa face de entrada é a face cis. Mas perceba que dentro do Golgi, essas proteínas serão modificadas, serão transformadas em outros tipos de proteínas e depois o Golgi vai exportar isso para fora da célula. Então existe uma outra face, ó. E essa outra face é uma face onde o material está saindo, ó. Esse material que está saindo sob forma de vesículas, ó. E essas vesículas estão indo em direção à membrana plasmática, ó. E aqui na membrana plasmática elas se fundem à membrana e o material é jogado para fora, tá? Por essa face, então, o material sai, ó. O material sai através da face trans. Então a face trans é uma face de exportação, é uma face onde o material vai ser jogado para fora da célula. Tudo bem? Agora perceba uma coisa, ó. Quando o material sai da célula, está ocorrendo uma secreção. E esse material aqui é um material bom, pode ser uma enzima, pode ser um hormônio, tá? Saída de material chama-se exocitose. Ex significa para fora, tá? Exocitose, eliminação de material para fora da célula. Como o material que está saindo aqui é um material bom, é uma enzima, um hormônio, a gente chama isso também de secreção. Secreção é um tipo de exocitose, é um tipo de eliminação de material. Tá ok? Beleza? Então guarde. O complexo de Golgi tem uma face de entrada, que é a face cis, e tem uma face de saída, que é a face trans, tá? Agora há pouco a gente estava falando sobre acrossomo. Olha o acrossomo quem é. O acrossomo é uma pequena vesícula cheia de enzimas que está na cabeça do espermatozoide. Ele é um tipo especial de lisossomo. Ele carrega um monte de enzimas digestivas dentro dele. E essas enzimas são capazes de furar o óvulo. Mas lembrando sempre, um acrossomo sozinho não faz nem cócegas no óvulo. É necessário ter milhares dessas bolsas para poder furar o óvulo. Então, um espermatozoide sozinho não fecunda, tem que ter milhares, tá ok? Guardar que o acrossomo é produzido e liberado pelo complexo de Golgi, tudo bem? Agora chegou a parte interessante. Qual é a parte interessante? É relembrar, é fazer exercício, tá ok? Para quê? Para fixar a matéria, tá ok? Então vamos dar uma olhada nisso. Observe o desenho que foi colocado. Olhe quem é esse cara aqui, ó.
O retículo endoplasmático rugoso, cheio de ribossomos. Agora, veja quem está do lado dele, ó. Ó quem está do lado dele. O complexo de Golgi, ó. Agora veja, essa face voltada para o retículo é a face cis. Essa outra face exportando o material, ó, é a face trans. Tá ok? Então aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso, nós temos o complexo de Golgi e olha um monte de vesículas brotando do complexo de Golgi. São as vesículas de secreção. E para onde elas estão indo? Estão indo para a membrana, onde elas se fundem à membrana e o material é jogado para fora da célula, ou seja, o material é exportado. A figura representa um processo de letra A, digestão, e o número 1 é o complexo de Golgi. A1 quem é aqui? 1 é o retículo endoplasmático, então está errado. Não é digestão também isso. B, isso aí é uma fagocitose e o número 3 é um lisossomo. Pessoal, isso não é fagocitose. Isso aqui que nós estamos enxergando é secreção de material para fora da célula, tá? Beleza? Letra C, síntese proteica e o número 1 corresponde ao retículo endoplasmático liso. O número 1 não é liso, o número 1 é rugoso, tá ok? Beleza? Depois, letra D, secreção celular e o número 2 é o complexo de Golgi. Isso mesmo, o material está sendo secretado e o 2 é o complexo de Golgi. Então, o gabarito é a letra D, de dado, tá ok? Vamos para o próximo. Uma célula examinada ao microscópio eletrônico revelou a presença de um retículo endoplasmático granular muito pouco desenvolvido, assim como um complexo de Golgi pouco notável. Maneira bonita de falar que os caras são atrofiados, ou seja, pouco desenvolvidos, tá? Essas características permitem que se possa deduzir que essa célula apresenta o quê? Bom, um retículo atrofiado, complexo de Golgi atrofiado, então é uma célula que trabalha muito pouco, então, tá? Olha lá, letra A. Essas células apresentam grande secreção de proteína? Não, porque o rugoso é atrofiado. Intensa síntese lipídica? Não, porque rugoso não fabrica lipídios. Quem fabrica lipídio era o liso é que deveria ser muito desenvolvido. Letra C, grande atividade quimiosintetizadora? Não, não tem nada a ver com essas organelas. Pequena atividade sintética? Aí sim, porque daí o retículo é atrofiado, o Golgi é atrofiado, sinal que produz pouco e exporta pouco. O gabarito é letra D de dado, tá ok? Beleza? E para encerrar, vamos para o último exercício, dê uma olhada nisso. A figura a seguir esquematiza o processo celular de produção e eliminação de enzimas digestivas. Olha esse desenho, que esse desenho é muito bonito, dê uma olhada nele. Olha o algarismo romano número 1. O algarismo romano número 1 é o complexo de Golgi, ó. Dá uma olhada. Um conjunto de bolsas achatadas e empilhadas, e dele brotando grande quantidade de vesículas de secreção, tá? Agora veja o número 2, quem é? O número 2, um conjunto de canalículos que percorre o interior da célula. É o retículo endoplasmático, mas veja que ele tem um monte de carocinhos. Cada carocinho desse é o número 3, ó. E o número 3, cada carocinho, quem é? É o ribossomo. Então, quem que nós estamos enxergando? O 1 é o Golgi, o 2 é o retículo rugoso e o 3 são os ribossomos. Beleza? Agora, a gente vai olhar as frases e analisar. Das estruturas celulares que atuam nesse processo, as numeradas com 1, 2 e 3 na figura são, respectivamente, quem? O Golgi, o retículo rugoso e também quem? O ribossomo. Portanto, gabarito, letra C. Eu paro por aqui agora, porque eu vou preparar mais aulas. E você continua estudando. Por quê? Porque as provas estão chegando, tá? Não perca tempo, estude, valorize o seu dia, tá ok? Boa sorte! Agora vamos fazer um intervalo para você descansar um pouquinho, tomar uma água e voltar cheio de energia para a última super aula de hoje. A gente se encontra em 5 minutinhos. Até já!
voltamos para a nossa última superaula de hoje. O professor Tadeu vai realizar várias questões de química de vestibulares anteriores. Teste seus conhecimentos. Beleza, moçada? Tudo bem? Vamos então a mais uma nossa aula de revisão da gloriosa Química, que eu espero que te ajude a se preparar melhor para os próximos vestibulares, para as próximas provas, e assim você consiga o teu grande sonho, passar no vestibular, ver o teu nome ali na lista dos aprovados, né? Concretizar esse teu sonho. Espero que essa aula de revisão te ajude. Vamos lá? Começamos então pelo nosso primeiro teste. Holanda quer deixar de ser um país baixo, da Reuters. Cientistas estão pesquisando a viabilidade de se elevar o litoral holandês, que é muito baixo e há séculos vem sendo ameaçado por enchentes, através de uma injeção de substâncias químicas na terra. Os pesquisadores acreditam poder elevar o litoral injetando ácido sulfúrico numa camada de rocha calcária de 1,5 quilômetros abaixo da superfície. A reação química resultante produziria gipsita, que ocupa o dobro do espaço do calcário e que empurra a superfície terrestre para cima. Moçada, veja só, repare que ideia interessante. Todos nós sabemos que a Holanda é um país baixo, portanto, está submetida, eventualmente, à invasão das águas do mar. Nossa, que catástrofe seria! Portanto, é um grande sonho se o solo holandês pudesse ser mais alto, aí o mar não invadiria. Mas, claro, isso é complicado, por isso que eles tomam as devidas precauções. E uma da ideia, para que isso não aconteça, envolve uma reação química. Vamos ver, então, na continuação, qual é essa ideia apresentada nesse teste? Veja comigo lá. Sabendo que a gipsita é sulfato de cálcio hidratado e que o calcário é carbonato de cálcio, a reação citada produz também. Veja só qual é a ideia. Se o solo holandês é baixo, a ideia seria injetar uma substância que fizesse com que esse solo subisse. Ficando maior altitude, seria menos provável que a água do mar invadisse. Agora, vamos para o lado químico? Qual é essa reação? Em primeiro lugar, foi dito no enunciado que o principal componente aí do solo, do calcário, é o carbonato de cálcio. Vamos analisar melhor como é essa substância, o carbonato de cálcio. Veja comigo. Carbonato de cálcio, você sabe muito bem, é um sal. A melhor maneira de a gente aprender como é um sal é lembrando aquela reação que é a reação mais famosa de toda a química. A reação entre um ácido e uma base, que você sabe que vai dar sal e água. Pois bem, se a melhor maneira da gente estudar um sal é sabendo que ele veio da reação entre um ácido e uma base, vamos aplicar essa ideia nesse sal, o carbonato de cálcio. Qual é o ácido e a base que você teria que reagir para formar esse sal? Claro, a base seria o hidróxido de cálcio e o ácido seria o ácido carbônico. Vocês concordam que se eu reagir esse ácido com essa base, além da água, vai dar esse sal? É sempre assim, ácido com base, sal e água. E no caso, o sal formado seria o carbonato de cálcio. Para a gente conhecer o caráter do sal, basta agora compararmos as forças. Isso é uma coisa muito importante e você não pode se esquecer. Os sais, ao contrário do que alguns pensam, não tem sempre um caráter neutro, não. Existem sais de caráter ácido, existem sais de caráter básico, existem sais de caráter neutro. No caso aqui do carbonato de cálcio, vamos comparar as forças? Essa daqui é uma base forte, ao passo que o ácido carbônico, lembra que ele se decompõe espontaneamente, é um ácido fraco. Pois bem, se esse sal veio da reação de um ácido fraco com uma base forte, qual desses dois caráteres que vai predominar na formação desse sal? Claro, vai predominar o caráter da base. Portanto, esse sal tem caráter básico. Se ele tem caráter básico, ele vai reagir com coisas ácidas. Por isso, a sugestão do exercício, reagir com ácido, no caso, com ácido sulfúrico. Então, a reação entre o carbonato de cálcio e o ácido sulfúrico, veja, você concorda que vai ser uma reação de dupla troca? A reação entre um sal e um ácido. Quais serão as trocas, portanto, que ocorrerão nessa reação? Vai formar aqui aquele cátion com esse ânion, vai formar o sulfato de cálcio. E depois, o hidrogênio com o ânion carbonato vai formar o ácido carbônico, que se decompõe espontaneamente, formando água e CO2. Portanto, esses são os produtos. Vale a pena aqui uma pequena paradinha. Vamos recordar rapidamente quais são aquelas condições possíveis para ocorrer uma reação de dupla troca. São 3 possibilidades. Lembra disso? Para acontecer a dupla troca, ou a formação de um precipitado,
ou a formação de um produto no estado gasoso, ou a formação de um produto pouco ionizado, isto é, um produto fraco. Lembrando, não é necessário que aconteça as três condições, basta uma. Mas pelo menos uma tem que acontecer. Porque se nenhuma das três acontecer, a reação também não acontece. E nesse caso, podemos observar que houve a formação de um produto gasoso, gás carbônico, houve a formação de um produto fraco. A água é um produto extremamente fraco. O que significa dizer fraco? Que ela praticamente não tem íons. Ela não está ionizada. Não, ela está na forma de moléculas. E além disso, também formou o sulfato de cálcio, que é um sal de baixa solubilidade, portanto, forma um precipitado. Ou seja, nesse caso, as três condições foram obedecidas. Nem era necessário três, basta uma. Mas conclusão, reage? Sim, reage. E como o enunciado do exercício falou que a gipsita nada mais é do que o sulfato de cálcio hidratado, isto é, o sulfato de cálcio hidratado, até poderíamos ter escrito na forma de um sal hidratado, e ele perguntou, além disso, qual é o outro produto da reação? Óbvio. Além disso, o outro produto que é a pergunta e, portanto, a resposta, o outro produto é o CO2, é o gás carbônico. Agora, uma coisa interessante. Por que injetar ácido sulfúrico no solo onde tem calcário faria com que esse solo aumentasse o volume? Por um motivo. Porque o volume ocupado pelo sulfato de cálcio é maior que o volume ocupado pelo sal carbonato de cálcio. Em outras palavras, o sulfato de cálcio tem uma densidade menor. Ora, mantendo a mesma massa, supondo, se a densidade ao longo da reação vai diminuindo, o volume tem que ir aumentando. Então, se eles injetassem ácido sulfúrico no solo com carbonato de cálcio, o volume aumentaria. O que significa o volume aumentar? Aumentaria a altitude. E com isso, a chance do mar invadir seria menor. E aí, então, cabe a pergunta. Por que eles não fazem isso? Claro, porque imagine a quantidade enorme de ácido sulfúrico que seria necessário para aumentar, nem que seja poucos centímetros o solo. Porque a quantidade de carbonato de cálcio é enorme, milhares de toneladas. Portanto, seria necessário uma enorme quantidade de ácido sulfúrico, ou seja, seria um processo extremamente caro. É melhor manter do jeito que está, construir diques e rezar para que o mar não invada. Mas, quimicamente, a ideia seria muito interessante. Conclusão, resposta do teste, o outro produto formado, gás carbônico. Depois que recordamos esse tipo de reação, vamos para o nosso próximo teste. A ideia é que a gente recorde pontos variados, diferentes, que podem eventualmente cair nas suas próximas provas. Beleza? O nosso próximo teste diz mais ou menos assim. Acompanhe comigo. É um teste também da FUVEST. Aqui aparecem as propriedades de algumas substâncias. E aqui eu mesmo vou comentar com vocês, porque ele apresenta uma tabela com tetracloreto de carbono, iodo e água. Coloca aqui o ponto de fusão dessas três substâncias, coloca a solubilidade dessas três substâncias, tanto em água como no CCl4, os valores, e ainda coloca a densidade dessas três substâncias a 25 graus Celsius. Repare, ponto de fusão, solubilidade em água e em CCl4 e densidade dessas três substâncias. Veja, antes da gente começar a resolver, eu quero te chamar a atenção para um ponto. Óbvio que essas propriedades você não tem que saber de cor. O que você tem que fazer é interpretá-las. Isso sim, a interpretação da tabela é importante. Então, antes da gente começar a resolver, eu quero te chamar a tua atenção para algumas coisinhas. Por exemplo, observe, tetracloreto de carbono em água, a solubilidade praticamente zero. Ou seja, quer dizer que o tetracloreto de carbono é praticamente insolúvel na água. Por quê? A pergunta importante sempre é, por quê? Claro, a regra geral de solubilidade, você lembra, semelhante dissolve semelhante. A água é um composto extremamente polar, enquanto o CCl4 é um composto apolar. Entre eles não existe afinidade, eles não querem ficar juntos, então eles ficam separados, eles não são solúveis. Solubilidade zero. E ao passo que iodo também é uma molécula apolar, iodo, 2 átomos de iodo ligados. Por isso que a solubilidade dele em água é pequena, mais que o CCl4, mas ainda muito pequena. Agora, a solubilidade do iodo em CCl4, claro, já é bem maior, porque um composto apolar com outro composto apolar, ele tem uma certa afinidade. Está claro a interpretação? Muito bem. O que esse exercício vai pedir? Ele misturou essas três substâncias. Ou seja, é uma ocasião de lembrarmos se essas três substâncias estarão numa mesma fase, portanto, formando um sistema homogêneo,
Ou haverá mais de uma fase, portanto, um sistema heterogêneo. Claro que a gente poderia analisar isso de uma maneira mais rápida, mas vamos aproveitar um pouco melhor as informações e fazer exercício de uma maneira um pouco mais completa e mais profunda? Vamos lá, coragem. Aqui ele apresenta o que foi feito. A 25 graus Celsius, 3 gramas de iodo, 70 centímetros cúbicos de água e 50 centímetros cúbicos de CCl4 são colocados em um funil de separação. Após a agitação e repouso, qual dos esquemas abaixo deve representar a situação final? E ele apresenta várias possibilidades que vamos agora analisar para descobrir. Vamos organizar os dados? Isso é sempre muito importante. A organização dos dados, depois da leitura do enunciado, é fundamental para que você possa resolver o exercício de uma maneira correta, de uma maneira coerente. Vamos lá? Então, o que eu tenho nesse sistema? 3 gramas de iodo, 70 centímetros cúbicos de água, 50 centímetros cúbicos de CCl4. Vamos ver, em primeiro lugar, os estados físicos. Se você acompanhou a tabela anterior, você vai ver que na temperatura do processo, o iodo está no estado sólido, a água nós conhecemos, na temperatura ambiente é líquido, e o tetracloreto de carbono, também é um líquido bastante conhecido, também é líquido, portanto, na temperatura ambiente. Então, eu tenho um sólido e 2 líquidos. Lembrando que esses 2 líquidos, a água e o CCl4, são imissíveis. Ou seja, a água não tem afinidade pelo CCl4. A água é polar, o CCl4 é apolar. Agora vamos ver. Esse iodo sólido, ele se dissolve um pouquinho na água? Sim. Se você olhou aquela tabela anterior, um pouquinho dele se dissolve. Quanto? Vamos ver então se você observou na tabela anterior direitinho. Na tabela dizia que a solubilidade do iodo em água é isso. 0,03 gramas de iodo é o máximo que a gente consegue dissolver em 100 centímetros cúbicos de água. Mas nós não temos 100 centímetros cúbicos, temos apenas 70. Portanto, em 70 centímetros cúbicos de água, vamos conseguir dissolver no máximo uma massa de iodo que eu chamei de M. Basta resolver essa regrinha de 3, tranquila, que você vai ver que a massa vai dar 0,021 gramas de iodo. Sempre faça organizado. Número, unidade, substância. Mas para um pouquinho. Interprete. O que significa esse número? É a massa de iodo que a gente consegue dissolver nesse volume de água. Será que todo o iodo já dissolveu? Não. Tinha 3 gramas, aqui dissolveu uma quantidade muito pequena. Será que o iodo também se dissolve no CCl4? Sim, está na tabelinha. Basta você ver lá que 2,90 gramas de iodo é o máximo que conseguimos solubilizar em 100 centímetros cúbicos de CCl4. Mas como nós temos apenas 50, isso vai significar que podemos dissolver uma massa que eu chamei de M'. Cuidado, não chame grandezas diferentes com a mesma letra. Se eu chamei uma de M, chamei a outra de M'. Aqui é bem tranquilo resolução, porque se aqui é metade, aqui também será metade. Vamos interpretar o que significa esse número? É a massa de iodo que eu consegui dissolver em CCl4. Agora, para um pouquinho. Se eu dissolver essa massa na água e essa no CCl4, se você somar esses 2 números, será que vai dar a massa total de iodo que eu tinha? Claro que não. A soma vai dar menos que 3 gramas. O que significa isso? Que vai sobrar iodo no estado sólido. Moçada, aqui tomem um cuidadozinho. Vamos agora ver como que ficou a situação final desse sistema. Será que ele ficou homogêneo, ou seja, uma fase só? Ou será que ele ficou heterogêneo, mais que uma fase? Lembrando que a água com CCl4 são líquidos imissíveis. Então, só aí eu já vou ter 2 fases. Portanto, homogêneo ele não será. Mas como acabamos de perceber que vai sobrar iodo no estado sólido, conclusão. Quantas fases teremos nesse sistema? 3. Embaixo de tudo vai ficar o iodo sólido que sobrou. Imediatamente em cima vai ficar o CCl4 com um pouco de iodo dissolvido. E em cima de tudo, a água com um pouquinho de iodo dissolvido. E por que o CCl4 fica embaixo da água? Bom, em primeiro lugar, porque eles são imissíveis, não ficam juntos. E por que ele fica embaixo e não em cima? Porque ele tem maior densidade, como estava apresentado na tabela. Tudo bem? Conclusão. A situação final desse sistema corresponde à alternativa B. O iodo sólido que sobrou embaixo, o CCl4 com um pouco de iodo dissolvido aqui na região intermediária e a água com iodo dissolvido em cima de tudo. Tá certo, moçada? Então, recordamos pontos importantes: solubilidade, sistemas, número de fases e número de componentes. Tudo bem? Vamos ao nosso próximo teste? A solubilidade de algumas substâncias pode ser alterada com o pH do meio. Um exemplo pode ser observado no gráfico a seguir,
que representa a variação da solubilidade de sólidos FeOH3s e AlOH3s em função do pH. Assim, em pH igual a 2,5 tem-se FeOH3s e em pH igual a 1,0 este hidróxido solubiliza-se. Pessoal, vamos, antes de mais nada, analisar esse gráfico que o exercício nos forneceu. Muito interessante esse gráfico. Ele apresenta a solubilidade dessas duas substâncias em função do pH. Opa, para! O que significa o pH mesmo? pH é uma maneira muito prática, muito usada para descobrirmos o caráter de um meio, se ele é ácido, básico ou neutro. Lembrando que quando o pH aumenta, significa que aquele meio está cada vez com caráter mais alcalino, ou seja, mais básico. Observe essas curvas. São curvas crescentes ou decrescentes? Decrescentes, bastante decrescentes. No intervalo pequeno de pH, as curvas de solubilidade diminuem bem rapidamente, bem rapidamente. Vamos interpretar. Por que será, né? Por que será que quando o pH aumenta, a solubilidade diminui? Acompanhe comigo. O que significa aumento do pH? Significa que aquele meio está ficando cada vez mais básico, está ficando cada vez mais alcalino. Significa, portanto, que a alcalinidade também está aumentando. Vamos pensar, que tipo de substância vai se dissolver melhor, então, quando o pH está aumentando? Nunca esqueça, solubilidade é afinidade, é atração. Quando uma substância tem afinidade para outra, elas querem ficar juntas. Eu vou falar que elas são solúveis. Agora, se elas não tiverem afinidade, elas vão ficar separadas. A afinidade, estar afim de, estar afim. Se elas não tiverem afinidade, vão ficar separadas. Eu vou dizer que elas são insolúveis. Quem que gosta de ficar com uma coisa básica, que até se choca, as moléculas até reagem com as coisas básicas? As coisas ácidas, claro, claro. Portanto, um aumento do pH, isto é, um aumento da alcalinidade, vai fazer com quem que vai se dissolver melhor? Os ácidos, as substâncias de caráter ácido. Porém, como essas curvas que acabamos de ver são decrescentes, é sinal que são curvas de substâncias com caráter básico. Então, quando o pH aumenta, isto é, quando a alcalinidade aumenta, a solubilidade da base diminui. Portanto, se as curvas de solubilidade fossem de substâncias ácidas, seriam curvas crescentes. Porém, como são de substâncias básicas, seriam dois hidróxidos, são curvas decrescentes. Muito interessante essa influência do pH na solubilidade. E vale a pena você lembrar desse conceito importante. Agora sim, vamos à resolução do exercício. Portanto, ele pergunta a letra A. Considere uma solução de Al3+ aquoso de concentração 0,2 mols por litro. A partir de que pH começará a haver a precipitação do hidróxido de alumínio? Se você analisar comigo o gráfico novamente, ele está perguntando do hidróxido de alumínio que tinha uma concentração de 0,2 mols por litro. Basta você pegar esse valor, 0,2 mols por litro, ir até a curva do hidróxido de alumínio e descer. Aproximadamente você vai encontrar um valor de pH muito próximo de 3,5. Agora, ele quer saber o quê? Em que faixa de pH haverá precipitação do hidróxido de alumínio? Quando que o hidróxido de alumínio irá se precipitar? Quando a solubilidade dele for alta ou for baixa? Claro, quando for baixa. Então, se aqui corresponde a 3,5, qual será a resposta à letra A? Para precipitar, a solubilidade do hidróxido de alumínio tem que ser um valor alto ou tem que ser um valor baixo? Claro, tem que ser valor baixo. Então, aproximadamente haverá precipitação de hidróxido de alumínio para valores de pH maiores que 3,5. Tranquilo? Leitura direta do gráfico. Próximo item. No item B, ele pede, sugira um valor ou um intervalo de pH adequado para precipitar apenas uma das duas substâncias e diga qual será a substância a ser precipitada. Vamos ver como que fica agora? Voltemos ao gráfico. Veja, ele quer precipitar uma delas, a outra não. Onde que será essa região? Antes das duas curvas, depois das duas ou entre elas? Claro, entre elas. Porque nessa faixa de pH, a solubilidade do hidróxido de ferro 3 é muito baixa, é desprezível, enquanto a solubilidade do hidróxido de alumínio ainda tem um valor considerável. Então, para precipitar um e o outro continuar dissolvido, eu tenho que escolher uma faixa intermediária de pH.
aproximadamente entre 2 e 3. Você diria, pode ser um pouco mais que 3? Pode. Só que aqui, se você olhar para concentrações maiores, eu teria que tomar cuidado com a solubilidade do hidróxido de alumínio. Então, alguma coisa entre 2 e 3, o que vai acontecer nessa faixa? A solubilidade do hidróxido férrico é desprezível, portanto, ele vai se precipitar. Mas nessa mesma faixa, a solubilidade do hidróxido de alumínio ainda é o valor alto, portanto, ele continuará dissolvido. Beleza? Só que ele ainda fez outra pergunta. Qual dessas duas será a substância a ser precipitada? Claro, basta você olhar o gráfico. Nessa faixa de pH, quem vai se precipitar é o hidróxido de ferro 3, ou seja, é o hidróxido férrico. Pessoal, vale a pena uma paradinha. Eu quero chamar a tua atenção para um detalhe. Qual foi o interesse do examinador fazer essa pergunta? Por que ele quer saber uma região onde um se dissolve e o outro não? Bem provavelmente porque eu tenho uma mistura dessas duas substâncias. E para separar, uma das possibilidades é fazer com que essa mistura fique em um meio onde, das duas substâncias, uma precipite e a outra continue dissolvida. Porque a partir do momento em que uma precipitar, eu posso separá-la facilmente através de uma filtração. E o outro vai continuar dissolvido, vai passar pelo filtro. Então, esse provavelmente é o motivo do interesse de saber a região onde um continua dissolvido e o outro precipita. É a gente separar um do outro. É aquilo que aprendemos a chamar de dissolução fracionada ou extração. Beleza? Vamos continuar, então, vendo o nosso teste, que ele ainda apresenta mais um itemzinho. Na letra C, ele vai perguntar ainda o seguinte: adicionando-se 0,2 mols de cada um desses dois hidróxidos em 1 litro de água pura, será observada a solubilização dos mesmos? Justifique sua resposta. Você observou uma coisa? Até agora, em nenhum momento, ele estava falando que era em água. A gente talvez tenha imaginado isso, mas em nenhum momento ele falou de água. Agora sim que ele citou água. No fundo, ele quer saber, esses dois hidróxidos na água, solúveis ou insolúveis? Claro, basta você, mais uma vez, analisar o gráfico, porque para que pH você vai ver? Claro, a água pura, a gente sabe, o pH da água pura é muito próximo de 7. Se você olhar o gráfico, pH 7, você vai perceber que a solubilidade, tanto de um como do outro, já são desprezíveis, são praticamente 0. O que significa isso? Se a solubilidade dessas duas substâncias no pH da água pura, ou seja, pH 7, são solubilidades desprezíveis, conclusão, os dois, solúveis ou insolúveis na água? Claro, insolúveis. Como ele perguntou, será observada a solubilização dos mesmos? Resposta, não, não haverá solubilização. Por quê? Porque em pH 7 a solubilidade dos dois é desprezível. Beleza, moçada? Espero que esteja tudo em ordem. Seguinte, agora que recordamos esses pontos importantes da gloriosa química, vamos agora ver um outro conceito também bastante cobrado e que vale a pena a gente reforçar um pouquinho também. Vamos lá então ao nosso próximo exercício? O isótopo radioativo iodo 131, o empregado em exames da glândula tireoide, tem meia-vida de 8 dias, perdendo atividade ao emitir radiação beta. Com base nessas informações, assinale o que for correto. Veja, agora ele vai apresentar uma série de afirmações relacionadas com radioatividade, um outro conceito que vale a pena a gente sempre dar uma recordada, para verificarmos se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Vamos ver a primeira? A primeira diz assim: em 16 dias, o isótopo perde 75% de sua atividade inicial. Você reparou as informações que foram dadas do enunciado. Vamos ver agora, nesse caso, nessa situação. O enunciado falou que o tempo de meia-vida desse radioisótopo é de 8 dias. Vamos lembrar? O que é mesmo o tempo de meia-vida? É o tempo que leva para que uma quantidade de material radioativo seja reduzido pela metade. E qual é a grande sacada, né? Veja como a natureza é uma coisa incrível, impressionante. Os decaimentos radioativos sempre têm uma cinética de primeira ordem. Ou seja, a curva do decaimento é uma curva exponencial. Na natureza é dessa maneira. E sempre que um processo tiver uma cinética de primeira ordem, acontece uma consequência prática. O tempo de meia-vida se mantém constante. E é por isso que a gente usa o tempo de meia-vida. Porque se ele se mantém constante, é uma boa maneira da gente pensar. Vamos aplicar essa ideia nesse caso? Se o tempo de meia-vida é 8 dias, e nesse caso ele falou que passaram-se 16 dias, obviamente se passaram 2 períodos de meia-vida. Claro, né? E se no início eu tinha a massa total, portanto eu tinha 100%,
e a cada meia-vida vai caindo pela metade, então se passar um primeiro período de meia-vida, vai sobrar 50% do que eu tinha. Se passar mais um período de meia-vida, vai sobrar 25% do que eu tinha. Você concorda que aqui já foram os 2 períodos de meia-vida que a gente tinha percebido? O que significa isso? Que depois de 2 períodos de meia-vida, vai sobrar 25% da quantidade inicial. Se vai sobrar 25%, é sinal que perdeu 75%. Portanto, verdadeiro esse item. O item 01, verdadeiro. Claro, repetindo, se sobrou 25% do que eu tinha, é que sinal que 75% já foi desintegrado. Ele perdeu 75% de sua atividade inicial. Tranquilo? Próximo item, 02. O átomo formado após sua desintegração tem número atômico igual a 54. Aqui merece mais uma paradinha. Como que vamos descobrir qual o átomo que será formado? Em primeiro lugar, olha como a radioatividade é uma coisa incrível. As reações químicas, elas alteram moléculas, mas não alteram átomos. Agora, os processos radioativos, os processos nucleares, eles podem transformar elementos químicos em outros elementos. Isso é uma coisa muito séria. Mexer no núcleo é uma coisa que sempre envolve muita energia. Por isso que os processos radioativos, os processos nucleares, geralmente são acompanhados de grandes variações de energia. Nesse caso, como que vamos descobrir qual será o elemento formado? Vamos lá. Acompanhe comigo, então, como que vai ficar a resolução desse item. Se ele quer saber, nesse caso, qual o átomo formado, qual o número atômico desse átomo formado, e ele falou que quem vai se desintegrar é o iodo 131, qual a informação que ele deu? Que como ele tem esse núcleo instável, espontaneamente ele vai se desintegrando, e o que ele vai emitir nessa sua desintegração? O enunciado falou que ele vai emitir as partículas beta. Mulher do beta? Não. Lembra que beta corresponde a um elétron. E na hora que ele, veja, espontaneamente emitir beta, é claro que ele vai se transformar num outro elemento, que aqui eu chamei esse elemento que vai ser formado na desintegração espontânea, eu chamei esse elemento de X. Quem é o X? Não sei. Mas eu consigo descobrir seu número atômico? Claro. Basta a gente lembrar as características da partícula beta. A partícula beta, na verdade, é um elétron. Lembra que a gente sempre representa com os 2 números. Embaixo é a carga elétrica nuclear, em cima é o número de massa. Se o beta é um elétron, qual é a carga de um elétron? -1. E qual é o número de massa de um elétron? 0. E aqui entra o velho princípio. Químico é honesto. O que é o que eu quero dizer com isso? Em qualquer processo, o número de massa antes e o número de massa depois do processo tem que ser iguais, ou seja, há uma conservação. E a carga nuclear antes e a carga nuclear depois também tem que ser iguais, também existe uma conservação. Vamos aplicar? Se o número de massa antes dessa desintegração era 131 e aqui no beta é 0, quanto que tem que ser o número de massa do X? Evidentemente tem que continuar sendo 131. 131 mais 0 dá 131. E a carga elétrica nuclear? Se antes era 53 e aqui é -1, cuidado. Você concorda que aqui necessariamente tem que ser 54. Isso é a carga elétrica nuclear, portanto, corresponde ao número de prótons que esse elemento X tem que ter no seu núcleo. Portanto, corresponde ao seu número atômico. Então, ele disse que o número atômico é 54. Ah, verdadeiro. Esse item também é verdadeiro. Pessoal, repare, esses conceitos de radioatividade talvez não façam parte do nosso dia a dia, provavelmente. Mas são conceitos interessantes que mexem com a estrutura atômica. Então, sempre vale a pena a gente dar uma reforçadinha sobre eles. Sempre é um assunto que é bom a gente ter bem claro na nossa cabeça. Vamos ao nosso próximo item? 04. A emissão da partícula beta não altera o número de massa do átomo resultante. Ora, acabamos de ver que beta é um elétron emitido pelo núcleo. Né? Se é um elétron, o número de massa de um elétron, acabamos de ver, é 0. Portanto, vai alterar o número de massa? Não, obviamente, consequência imediata. Né? Se o beta tem essa característica, corresponde a um elétron, obviamente esse item é verdadeiro. Esse é muito tranquilo, nem merece maiores comentários. Vamos ao próximo? 08. Átomos de iodo 131 possuem núcleos instáveis beta-emissores. Não se assuste com essa palavra, beta-emissores, é só você analisar, que emitem partículas beta. Vamos pensar? Se ele já disse que esse iodo 131 vai emitir partículas beta, é sinal que ele tem um núcleo instável, é sinal que ele não está contente com a vida dele, ele quer mudar de vida. Por isso que ele emite beta para se transformar num outro átomo mais estável que a gente chamou de X. Portanto, perfeitamente verdadeiro, consequência direta do próprio enunciado. 16. Uma amostra de 1,6 gramas de iodo 131
se reduz a 50 miligramas após 40 dias? O enunciado falou, tempo de meia-vida, 8 dias. Vamos analisar com calma? Ele tinha no início 1,6 gramas e ele quer saber o que vai acontecer depois de 40 dias. Podemos usar fórmulas, mas também podemos usar o conceito de tempo de meia-vida e ir dividindo por 2, que facilita a vida. Então, se foram 40 dias e o tempo de meia-vida é 8 dias, evidentemente significa que se passaram 5 períodos de meia-vida. Se a quantidade inicial era 1,6 gramas e a cada meia-vida ela vai se reduzir na metade, quando passar o primeiro tempo de meia-vida, se eu tinha 1,6, vai sobrar 0,8 gramas. Mais uma meia-vida vai sobrar 0,4 gramas. Mais uma meia-vida, 0,2 gramas. Será que a gente continua ou a gente para? Não para. Por que não para? Porque eu quero que se passem 5 períodos de meia-vida e, por enquanto, foram apenas 3. Então, mais um período de meia-vida, 0,1. Opa, mais um período de meia-vida, 0,05 gramas. Veja, fomos dividindo por 2, bem tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5. Passaram-se 5 períodos de meia-vida. Depois desse tempo, quanto que vai sobrar? 0,05 gramas, que corresponde exatamente a 50 miligramas, que foi o que o enunciado falou. Portanto, esse item também verdadeiro. Esse nosso último teste trata de um assunto extremamente importante, que são as reações de combustão. Vamos ler o enunciado? Há 200 litros de um gás natural composto de 95% de metano e 5% de etano. Considerando o teor de oxigênio no ar igual a 20%, o volume de ar necessário para queimar completamente a mistura gasosa será de... Pessoal, aqui um alerta. Repare que aqui eu não tenho uma substância, eu tenho uma mistura. Dica, quando você tiver uma mistura e for fazer uma reação, fica mais fácil, que a chance de errar é menor, se você fizer as reações separadamente. Nesse caso, eu tenho 2 gases que serão queimados. Então, em vez de fazermos uma reação só, vamos queimar um e vamos queimar outro. Vamos ver, então, como que fica isso? Ele falou que tinha 200 litros de metano com etano, 95% de um, 5% do outro. Supondo que são porcentagens volumétricas, quanto que é 95% de 200, então vai ter 190 litros do metano e 5%, 10 litros. Então vamos fazer a combustão dessa mistura, mas como eu acabei de falar, vamos fazer separadamente. Primeiro a combustão do metano, combustão completa, CO2 e água. O balanceamento é bem tranquilo de você observar. Agora, é importante que você note o seguinte, repare, gasoso, 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 gasoso. Aqui está na hora de lembrarmos um importante princípio de Avogadro, que diz o quê? Gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, a relação entre o volume ocupado e a quantidade de mols sempre serão grandezas diretamente proporcionais. Traduzindo, quando eu trabalho com gases, a relação entre a quantidade de mol de cada um deles é a mesma relação entre os seus respectivos volumes. Isso ajuda muito esse pós-Avogadro quando trabalhamos com produtos gasosos, com substâncias gasosas, né? Esse princípio de Avogadro é igual ao macaco gordo, né? Quebra muitos galhos, que é o caso. Como ele falou que tem 190 litros de metano, o que a gente percebe? 1 mol reage com 2 mols, 1 de metano reage com 2 de O2. Como são gases, eu posso aplicar a relação molar para a relação volumétrica. Isso significa que 1 litro de metano reage com 2 litros de O2. A relação entre os mols é igual à relação entre os volumes, porque é gás e gás. Portanto, se eu tenho 190 litros de metano, serão necessários 380 litros de oxigênio para a combustão. Vamos agora ver a outra reação que eu fiz para o metano, agora vamos fazer para o etano. Combustão, reação com O2, combustão completa CO2 e água, o balanceamento também é bem direto e imediato, e vamos usar novamente o princípio de Avogadro. Se 1 mol de etano reage com 3,5 mols de O2, a relação entre a quantidade de mols é a mesma relação entre os respectivos volumes. Como o volume do etano, que já tínhamos visto aqui, eram 10 litros, se um reage com 3,5, 10 vão reagir com 35 litros. Conclusão. Aqui necessitaremos de 380 litros de O2, aqui de 35 litros. Qual que vai ser o volume total de O2 necessário para fazer a combustão dessa mistura? Basta somarmos, vai dar 415 litros de O2. Mas é claro, de onde vem o gás oxigênio? Do ar. E o enunciado falou para considerar que a proporção de oxigênio no ar seja de 20%. Portanto, qual será a quantidade de ar necessária para essa combustão completa? Pois bem, esses 415 litros de O2
corresponde, portanto, a 20% do ar. Mas eu vou pegar o ar inteiro, ou seja, eu vou pegar 100%. Esse vai corresponder a um volume que eu chamei de V. Basta você resolver essa regrinha de 3, você vai ver que o volume de ar necessário será 2.075 litros. E se você voltar lá nas alternativas que foram apresentadas no enunciado, você vai ver, portanto, que corresponde à letra E. Pessoal, tentamos, então, na nossa aula, recordarmos pontos muito importantes aí da gloriosa química. Espero que ela tenha sido útil e, se Deus quiser, com o teu esforço e tua dedicação, você chegue lá, você seja bem-sucedido nos seus vestibulares. Beleza? Fique com Deus, um grande abraço, até a próxima. Não disse que o nosso encontro de hoje estava demais? Essa super preparação inédita é uma iniciativa do Sistema Positivo de Ensino em parceria com o Estadão. Amanhã eu volto a partir das 9 horas da manhã com mais 3 superaulas inéditas para você. A gente se vê.